Bem, meus irmãos, dando sequência então à nossa exposição na primeira carta de Pedro, chegamos hoje no capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Senhor Deus, mais uma vez, peço que o Senhor me ajude, me use para a glória do Teu nome, me ajude a pregar com clareza, sabedoria, sobretudo com fidelidade à Tua santa palavra, e ajude os meus irmãos para que possam ouvir também, Deus, ser iluminado pelo Teu Espírito Santo e sair daqui abençoado mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, nesse trecho aqui que nós lemos, Pedro encerra aquilo que temos chamado de as evidências ou as consequências de uma vida salva. É bom sempre lembrar que o apóstolo Pedro está ensinando aos cristãos recém-convertidos, em meio à perseguição, a como que eles devem viver uma vida cristã naquele ambiente. No início ele deu aquela segurança da salvação, como nós vimos aqui no capítulo 1, dizendo que ela foi assegurada e garantida pela atuação do Deus Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e apontou que essa salvação é eterna. Pedro deu essa segurança àqueles irmãos. Ou seja, nada nos separa, nada separa aqueles irmãos do amor de Deus. Todavia, para evitar uma má interpretação do que o próprio Pedro está dizendo para aquele povo, do que ele disse no início, isto é, para evitar a tal libertinagem, uma vida de entrega às paixões carnais, Pedro tem mostrado desde o verso 13 do capítulo 1 até aqui, que é o verso 12 do capítulo 3, que o homem salvo nunca pode se abster das suas responsabilidades. Que ele não pode achar que porque a sua salvação é eterna, é garantida, ele pode então viver de qualquer jeito. Em outras palavras, Pedro está trazendo um equilíbrio entre a soberania divina e a responsabilidade humana. A gente não deve nem descansar na soberania, no sentido de, Deus faz tudo, portanto eu não vou fazer nada, nem ao mesmo tempo achar que a gente é capaz de fazer tudo e se esquecer do poder de Deus na nossa vida. Pedro está tentando ensinar aquele povo e nos ensinando que as duas coisas sempre caminham juntas. Indicando que, portanto, a evidência da eleição, da salvação apresentada por Pedro no capítulo 1 é a santificação que ele está apresentando depois, até esse texto que a gente está chegando aqui hoje. Que é a constante luta contra, como nós temos visto, as paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma, uma vida cristã exemplar diante da sociedade, diante dos incrédulos, diante dos não cristãos, para que estes não blasfemem a Deus por causa do nosso mau procedimento, diante dos governantes, para que possamos ser exemplos de cidadãos que honram as autoridades instituídas por ele, diante dos patrões, como vimos aqui na semana passada, sejam eles bons ou maus, melhor dizendo, na semana retrasada, E na nossa vida familiar, que aí sim vimos na semana passada, mostrando como que a mulher deve ser submissa ao seu marido, e vimos que no caso específico, na carta de Pedro, Pedro está falando das mulheres que se converteram, mas seus maridos não, e como que diante de maridos não convertidos, essas mulheres ainda deveriam ser submissas a eles. E finalmente, encerramos na semana passada vendo também como
deve ser a atuação do marido no seu casamento. Fechamos assim semana passada e concluindo o seguinte, que o ponto de Pedro é muito simples. Aquele que se acha eleito, salvo, mas não tem frutos, esses que ele apresenta aqui, na verdade não é salvo. Trocando em miúdos, né? Aquele que um dia creu em Cristo, entre aspas, né? Fez aquele voto, aquela entrega ao Senhor, e acreditou que estava salvo, mas teve uma vida sem as evidências do fruto do Espírito Santo, que é tudo isso que Pedro está dizendo aqui, a gente vai encerrar hoje. Pedro está dizendo claramente, não, vocês não são cristãos. Porque ser cristão não basta um dia levantar a mão, falar eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, porque isso não torna uma pessoa cristã. O que torna uma pessoa cristã é a obra que Deus iniciou na vida dela e continua evidenciando no nosso dia a dia, na nossa vida de santificação, mostrando todos esses frutos aqui. Aquele, portanto, que se acha salvo, mas não apresenta evidências de uma vida salva, não pode ousar dizer que foi alcançado por Cristo Jesus. Pois assim diz 1 João 3,9, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E veja com atenção, para fechar essa introdução, o que diz Paulo em Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então os homens são salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras. É importantíssimo isso. E olha só que interessante, quando a gente analisa com mais profundidade o verso. Ele diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, ou seja, todo esse escopo aqui, a graça e a fé, não vem de vós. A graça vem de Deus, a fé vem de Deus. Então, até o ato de você crer vem de Deus. É dom de Deus. E aí ele vai explicar por quê. Para que ninguém se glorie achando que tem alguma obra diante de Deus. E aí ele continua. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, no início, o apóstolo Paulo coloca, vocês foram salvos pela graça, pela fé, vocês não fizeram nada, contudo, vocês foram salvos para fazer alguma coisa. Para as boas obras. Em outras palavras, Paulo também amarra as duas coisas nesses versos aqui. Soberania divina na salvação e responsabilidade humana na realização das boas obras que evidenciam que houve a verdadeira fé no homem. Bem, irmãos, então, Pedro encerra aqui, a partir do verso 8, mais algumas dessas boas obras que os verdadeiros cristãos devem realizar. E perceba que ele vai começar falando de algo que já falou antes, que é o amor fraternal. Lembremos que no verso 22 do capítulo 1, aquela frase que eu tenho repetido aqui, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então veja o verso 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Essa palavra aí, finalmente, já mostra esse tom de conclusão, de encerramento dessas partes aí das evidências da salvação. Ou seja, por fim, irmãos, falta enfatizar uma coisa muito importante que deve existir entre vocês. Note que esse é o único argumento que ele faz questão de repetir. O amor fraternal. Ele já falou, mas ele vê a necessidade de enfatizar. Eu vou repetir, irmãos, porque é importante. E ele mostra, sim, a todos nós que isso é importante. A verticalidade da nossa fé, isto é, o nosso amor por Deus, é evidenciada na horizontalidade dos nossos relacionamentos. O ponto é claro.
Quer saber como está a vida de um irmão com Deus? Veja como está o relacionamento dele com os outros. A Escritura diz que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus com toda a nossa força e amar o próximo como a nós mesmos. E eu coloco isso da seguinte forma. Primeira, amamos a Deus à medida que amamos a sua palavra. Ou seja, amamos de fato ao Senhor se amamos o que Ele fala e pomos em prática. É por isso que eu, particularmente, duvido muito do amor verdadeiro de um cristão por Deus, se ele não gosta de ler a Escritura Sagrada, se ele não gosta de ler as próprias palavras do seu Pai. Se na nossa vida diária a gente mostra que a gente ama o nosso Pai, caminhando com Ele, ouvindo Ele, como é que com o nosso Pai Celestial a gente não vai mostrar o mesmo amor, né? Portanto, eu duvido do amor verdadeiro de um cristão que não gosta de ouvir o seu Pai por meio da Escritura Sagrada, bem como daquele que não tem uma vida de oração, já que oração e leitura da Bíblia são 2 faces de uma mesma moeda, uma não se sustenta sem a outra. Oração e Escritura caminham juntas, portanto. E 2, provamos agora, visivelmente, que amamos a Deus à medida que amamos os nossos irmãos também. Veja como Pedro vai colocar isso. Ele fala no início do verso sobre a unidade de pensamento. Finalmente, sede todos de igual ânimo. Mas a ideia aqui não é de uniformidade, como se todos tivessem que concordar com todas as coisas, vestir as mesmas roupas, cortar o cabelo do mesmo jeito. Aí seria um regime comunista, igual a Coreia do Norte, onde todo mundo corta o cabelo igual. Não sei se os irmãos perceberam. Você vai olhar para um coreano, sem querer fazer piada, porque é verdade. Você vai olhar para um coreano, você acha que está olhando para a mesma pessoa. Você olha para todos aqui e é a mesma pessoa, porque o regime comunista obriga que eles façam o mesmo corte. Então não é isso que Pedro está falando, uniformidade, no sentido de todos terem o mesmo jeito, o mesmo falar, o mesmo vestir. Não é isso. A ideia central é de cooperação em meio à diversidade. Dá sim para caminharmos juntos em amor, mesmo com pensamentos diferentes. O próprio fato de a Bíblia dizer que somos membros que fazem parte de um mesmo corpo já indica isso, que somos diferentes, temos funções distintas, portanto, pensamentos diferentes. O que não podemos é discordar no conteúdo central, naquilo que é basilar, que nessa linha de raciocínio de Pedro, ele chama de amor fraternal, algo que falta para pessoas que deixam de exercer sua função no corpo de Cristo, na igreja, quando, por exemplo, é contrariada. Aí a pergunta é, quem é que sofre? Todos nós. Não é só a pessoa, mas todo o corpo sofre. Falta também naquela pessoa que por alguma razão, por algum desentendimento, alguma mágoa do passado, deixa de exercer seu dom na igreja. Aí eu pergunto, quem é que sofre? Todo o corpo. Porque aquele que se afasta, ou aquele que tem um dom e não exerce, é como se nós tivéssemos um corpo, onde temos um membro amputado. É exatamente isso que a gente vê. Todos nós sofremos, não apenas a pessoa, mas todos nós. Assim é com o nosso próprio corpo. Você dá aquela topada, por exemplo, com o dedo mindinho do pé na quina da cama, e parece que a alma sai do seu corpo de tamanha dor. Mas veja, um membro tão pequeno, que quando sente dor, sofre, o nosso corpo todo sofre por causa de uma dor de um dedo lá embaixo. Quando uma parte de nós é arrancada, todo o nosso corpo sofre, não é verdade? É exatamente isso que Pedro está dizendo. A gente consegue andar juntos, consegue, mesmo pensando diferente. E veja como que Paulo vai dizer em Filipenses 2, do verso 1 ao verso 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. É exatamente o que Pedro está falando aqui. Tenhais o mesmo pensamento, mas para que isso seja possível, para que vocês caminhem em unidade, algo importantíssimo, que haja em vocês o sentimento de que o outro é superior a si, porque a evidência de alguém que se afasta, de alguém que deixa de exercer o dom, de alguém que, por alguma razão, sai do nosso meio, a evidência é de que essa pessoa considera a si mesmo superior aos outros. É muito claro aqui o que o apóstolo Paulo fala. O antídoto para que vocês consigam viver em comunhão é você considerar o outro superior. A partir do momento que você considera a si mesmo superior, você facilmente vai abandonar a comunhão dos santos. Para fechar essa parte, alguém certa vez já disse: nas coisas fundamentais, a unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, o amor. Seguindo, Pedro ainda fala de compadecidos, isso é, o exercício constante da compaixão. Quanto a essa parte do texto, um certo teólogo disse o seguinte: compaixão é ver a vida com os olhos do outro, é sentir as dores do outro latejando debaixo da nossa pele. É mais do que estar do lado, é estar dentro. Aí eu pergunto, quem deu o maior exemplo de compaixão? Não foi Jesus? Ele se fez homem, esteve de fato em nossa pele, sentiu a nossa dor. Na verdade, o exemplo dele é ainda maior, pois sentiu a nossa dor na cruz e evitou que nós sentíssemos essa condenação. Mas quanto a nós, somos chamados a apenas sentir a dor do outro junto com o outro, mas de verdade, como se estivéssemos dentro dele. A Escritura Sagrada diz ainda que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A gente às vezes olha e não entende que isso pode ser literal. Não entendemos porque são poucos, irmãos, os que de fato derramam lágrimas quando outros estão chorando. São poucos. Na sequência do verso, Pedro fala de fraternalmente amigos, que significa amor entre irmãos. Perceba que Pedro vai usando palavras distintas para tentar enfatizar a mesma coisa. O profundo amor que deve haver entre vocês aí nesse ambiente de perseguição e o profundo amor que deve haver entre nós também. Veja um detalhe importante. Nós nos acostumamos a chamar os outros cristãos de irmãos. Nós nos chamamos de irmãos. Mas você já parou para pensar no significado disso, de irmão, no nosso meio? A palavra irmão vem do nosso contexto familiar. Quem tem irmãos na família vai entender bem isso. Nós amamos nossos irmãos de sangue. Aí eu pergunto, por quê? Eu não sei. Apenas amamos. Não há uma razão. O vínculo é forte. O amor é natural. É o amor que flui do nosso pai, da nossa mãe. E quem realmente tem irmão vai entender o que eu vou falar agora. Amamos apesar das brigas, apesar das discordâncias, apesar das confusões. Quantas vezes eu e minha irmã, por exemplo, mais velha, brigamos para decidir quem não iria arrumar a casa. E quantas vezes eu desci o corredor da minha casa, correndo para ela não acertar uma vassourada em mim. Muitas vezes, mas todas essas brigas e diferenças nunca foram suficientes para afetar o nosso amor. Porque o amor verdadeiro não olha para os defeitos do outro, mas para as suas qualidades. E deve ser exatamente assim entre nós, irmãos. Amar, porque o vínculo que nos une não é pai e mãe biológicos, mas Deus. E um Deus que decidiu nos amar apesar dos nossos pecados, dos nossos defeitos. Aí eu pergunto,
Porque temos, às vezes, tanta dificuldade de amar nossos irmãos quando eles falham conosco, sendo que nós somos irmãos de um Pai Celestial. Mas eu citei exemplos aqui, certamente os irmãos que têm irmãos têm exemplos também de situações de brigas na família com os nossos irmãos, mas o amor permanece. Se na nossa vida natural o amor permanece, apesar das confusões, divergências, porque na nossa vida espiritual não deveria ser um amor ainda mais superior? Porque o nosso Pai Celestial é superior ao nosso Pai terreno. Então, nosso amor entre irmãos espirituais deveria ser infinitamente maior, constante, não fingido, ardentemente. Avançando, Pedro ainda fala de misericórdia, que é o ato de nos inclinarmos diante da miséria do outro, o que Jesus também fez, pois andou com pecadores, prostitutas, com ladrões. Nos seus últimos suspiros, falou que um ladrão ao seu lado na cruz estaria no céu, tocou em leprosos. E nós? Qual foi seu maior ato de misericórdia que você já teve até hoje? Ou seja, a quem você mostrou graça, perante a qual as pessoas ficariam surpresas? Você fez isso? Porque, convenhamos, Jesus revolucionou ao andar com essas pessoas. E quando a gente anda com essas pessoas hoje, os próprios cristãos também ficam assustados. Aí a gente, muitas vezes, por causa desses, fala, então não vou andar. O que vão falar de mim? Pergunto, a quem você mostrou graça perante a qual as pessoas ficariam surpresas? Quem você trouxe para a igreja? Quem você tem trazido para a igreja? Algo que eu tenho insistido aqui, que é o fato de nós trazermos não cristãos, convidarmos não cristãos, falarmos de Cristo para não cristãos. Por quem você tem orado que não é cristão? Para qual não cristão você tem falado de Jesus? Nós recebemos essa misericórdia. Alguém um dia falou para nós do amor de Deus. Mesmo que nós tenhamos nascido no seio evangélico, nossos pais nos legaram a pregação do Evangelho. Será que a gente vai negar o Evangelho aos outros perdidos? E segundo Pedro, quem recebe misericórdia deve evidenciar que recebeu para confirmar se de fato recebeu mesmo ou não. Em outras palavras, aquele que foi alcançado tem um coração ardendo para alcançar outras pessoas. E é muito importante a gente sempre lembrar essas questões de ter recebido algo e evidenciar que recebeu. Porque o ponto aqui é o seguinte: se nós vivemos uma vida cristã, onde não buscamos, como o apóstolo Paulo, eu recebi do Senhor, mas agora vou entregar. Voltando, se a nossa vida é pautada por uma vida onde pensamos só em nós mesmos e não mostramos a misericórdia que recebemos aos outros, é urgente que a gente olhe para a nossa vida e veja se nós, de fato, recebemos essa misericórdia. Pois misericórdia recebida transborda na vida do cristão para propagar o Evangelho aos perdidos. Que possamos olhar, portanto, para a nossa vida e para as nossas evidências. Por fim, a palavra humildes. Talvez, irmãos, os símbolos máximos da humildade sejam a toalha e a bacia, onde um Deus lavou os pés de pecadores, incluindo Judas Iscariotes, que ele sabia que trairia, incluindo Judas, onde aquele que era o maior se fez o menor. E Deus ama, irmãos, quando em sua igreja todos reconhecem que suas posições sociais, seu grau de estudo, suas posses financeiras não significam absolutamente nada
pois todos são iguais, e ele ama ver pessoas assim, tratando-os de posição social inferior, como se realmente fosse igual no reino de Deus. Mas, acima de tudo, como eu disse aqui, tratando essas pessoas de forma superior a si mesmo. Até porque essa é a tônica do cristianismo. Aquele que quer ser o maior, seja o que sirva. E eu agradeço a Deus, porque no cristianismo, o maior é o que serve. Porque o mundo fala que aquele que é o líder, é o que manda, é o que está lá em cima, é o que está no topo. Mas dentro da igreja, Deus mostra que o que lidera é o que mais serve. Verso 9. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Agora Pedro muda o foco e mostra como que os cristãos devem tratar seus inimigos, que naquela época eram seus perseguidores. E a orientação é muito simples. Não pague o mal com o mal, mas retribua com o bem. Não responda a afronta com outra injúria, mas abençoe seu inimigo. E Pedro diz: bendiga a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de se parecer com ele ao sofrer injustamente. O apóstolo Pedro já tinha ouvido de seu Senhor: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Cristo falou isso. Pedro ouviu e gravou e agora está transmitindo aos que estão sendo perseguidos. Ele está ensinando aos outros agora. E o mesmo, irmãos, deve acontecer conosco. Estamos ouvindo isso hoje. E não apenas devemos ouvir, mas praticar e passar adiante as palavras de Cristo. Não siga, irmãos, portanto, a cultura, quando ela diz: devemos nos vingar. Ou como algumas músicas cristãs, ou ditas cristãs, dizem: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender, vai estar entre a plateia, e você vai estar lá no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. A gente olha para uma coisa dessa, olha para o que Pedro está falando e pensa: tem alguma coisa errada aí. Pedro está falando: não retribua o mal com o mal. Aí vem música e fala: quando te viram passar na prova e não te ajudaram, espera, porque vai ter um dia que você vai estar lá no palco, eles vão estar na plateia, eles vão estar aplaudindo, vão ver você lá. A gente pensa: tem alguma coisa errada. Na verdade, quando olho para músicas como é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, isso aqui é muito mais cristão do que a que eu disse anteriormente. Porque está muito mais próximo do que Pedro está dizendo aqui. E Pedro conclui o verso: pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receber bênção por herança. Novamente, nos mostrando que Deus nunca mentiu para nós a respeito do chamado. Ele sempre deixou claro que fomos chamados para sofrer aqui, mas que no fim haveria uma bendita herança. Diante disso, levanto outra pergunta, irmãos. Alguém trabalha para receber herança? Óbvio que não. Herança é um presente. E a nossa é um presente de Deus, onde o único que trabalhou foi Jesus, deixando a nós, através de sua morte, a herança da vida eterna. Mas ele disse algo importante, que no caminho até lá, a gente teria algumas dores, alguns obstáculos, mas ele, ao mesmo tempo, garantiu: tenham bom ânimo, nunca desistam, nunca parem. Tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai chorar muito, tem dia que você vai achar que eu te abandonei, mas nunca se esqueça de uma palavra: eu venci o mundo, e há uma herança preparada para cada um de vocês lá no final. Por fim, nos 3 últimos versos dessa passagem, Pedro faz uma citação do Salmo 34,
verso 12 a 16. Se o irmão for olhar lá depois, se os irmãos forem olhar, vocês vão ver que está exatamente assim lá, no Salmo 34, verso 12 a 16. Quando Pedro diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Pedro está aqui, irmãos, como eu disse, concluindo, citando o salmista, ao dizer que, apesar das dores e do sofrimento, a felicidade em Cristo é a marca do cristão. Não é porque há sofrimentos nessa vida que devemos nos entregar a eles, vivendo uma vida de autocomiseração. Estou sofrendo, então vou me entregar aos sofrimentos. Não, porque há também muitos momentos bons, momentos felizes, momentos em que nos regozijamos aqui em comunhão dos santos. Talvez um dos momentos mais felizes da nossa vida, quando nós estamos nos alegrando em comunhão familiar, na comunhão dos santos, quando nós temos momentos benditos, momentos como nascimento de filhos, casamento, confraternização, aniversários. Temos tantos momentos felizes quando vemos alguém da nossa família se convertendo. São tantos. Então há momentos de felicidade aqui, onde nós desfrutamos de belos vislumbres do céu na terra. O grande problema está no objeto, irmão, da nossa alegria e felicidade. Se nossa alegria for a satisfação em Cristo em tudo isso que fazemos, e a nossa felicidade for descansar na soberania de Deus, teremos alcançado a suprema alegria. Pois o homem só encontra em terra satisfação de vida quando descansa em Deus e vive alegre em Cristo Jesus. Então, o cristão é feliz, ele tem momentos de tristezas, mas são momentos, porque a vida dele é pautada pela felicidade em Cristo Jesus, pois a Escritura fala, em Cristo Jesus temos perpétua alegria, delícias perpetuamente. E Pedro encerra nos dando 4 conselhos para encontrarmos a verdadeira felicidade. Primeiro, e Pedro, eu creio que foi certeiro aqui ao escolher esse primeiro, porque Pedro sabe bem o que está falando, pois ele usou a língua muitas vezes para o mal. Sempre foi aquele Pedro impulsivo, que não pensava antes de falar e usava a língua muitas vezes para o mal. Ele diz: refreie a língua do mal. Uma língua carregada de maldade, irmão, é gasolina para sofrimento. Um teólogo contemporâneo certa vez disse: falar em língua estranha é dom, mas frear a língua é fruto. Falar em língua estranha é dom, mas frear a língua é fruto. Existem muitos que ficam por aí tagarelando línguas esquisitas, mas usam a mesma língua para falar mal. E aí quero pedir que você chegue em casa hoje, se possível, e leia com muita atenção o que Tiago fala sobre a língua no capítulo 3. Ali, ele vai dizer claramente que a língua não apenas traz sofrimento aqui, mas pode levar o homem ao inferno. Às vezes a gente acha que o nosso falar é algo muito simples, mas leia Tiago e você vai ver como que a língua traz profundo sofrimento não só aqui, mas é capaz de levar o homem ao inferno. 2. Não fale dolosamente. Quem está acompanhando aqui vai se lembrar que Pedro já falou sobre isso. E agora ele repete também, porque é importante. Falar com dolo é esconder atrás das palavras bonitas uma intenção maligna. É ser falso. É bajular com a língua pela frente, mas apunhalar pelas costas. E Pedro diz: esse não é o caminho da felicidade, mas da eterna tristeza. Não falem dolosamente, portanto. 3. Apartar-se do mal e praticar o bem.
Pedro coloca as duas coisas juntas. Porque não basta a pessoa apartar-se do mal. Não basta apenas lutar contra o pecado. Não basta apenas ter uma luta contra as paixões carnais. A vida não é apenas uma luta contra o mal, mas também uma luta pela prática do bem. O equilíbrio é ter uma vida de santificação na luta contra o pecado e na luta a favor do bem. Então Pedro orienta os irmãos a também batalharem pela prática do bem. Lutem por fazer o bem também. E 4, busque a paz. Perceba que Pedro não apenas diz busque a paz, ele acrescenta: empenhe-se por alcançá-la. Pedro claramente aqui está usando um recurso hebraico de enfatizar o que se diz, que no caso aqui é a repetição da ideia usando palavras diferentes. Ele diz: busque, se empenhe, mostrando que no caso da paz devemos nos dedicar ainda mais. Quando o judeu queria enfatizar alguma coisa, ele repetia. E Pedro aqui repete: busque, se empenhe, mostrando que a paz deve ser buscado com muito mais intensidade. Pois a Escritura diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas não se engane, não é a paz a qualquer custo. Não é aquela paz que evita o confronto contra o pecado alheio. É a paz com todos, se possível. À medida que lutamos com franqueza por levar a todos a se renderem diante do príncipe da paz. Para encerrar, Pedro diz: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. O apóstolo encerra com a nossa vida de oração. Uma igreja perseguida como aquela precisava ouvir que Deus estava sempre atento às suas orações. Precisava, e Pedro sabia disso. Deus estava vendo tudo e ouvindo tudo. A causa deles, o sofrimento deles estavam diante de Deus. É como se Pedro sentisse a dor deles e falasse: irmãos, Deus está vendo o sofrimento de vocês, está ouvindo as orações de vocês. E talvez a gente não consiga entender a profundidade do que Pedro está dizendo. Mas basta a gente tentar imaginar os nossos irmãos em perseguição agora. Quantos são os que pedem oração ao Brasil, à América Latina, outros países, pedindo orem por nós? Aí imagina o apóstolo, inspirado por Deus, escrevendo a esse tipo de cristão, dizendo: Deus está ouvindo a oração de vocês. Perseverem, continuem. Deus está vendo. Mas Pedro encerra dizendo também a respeito daqueles que estão perseguindo eles: o rosto do Senhor, contudo, está contra esses que estão praticando males. Deus está ouvindo a oração de vocês, está vendo o sofrimento de vocês, mas também está olhando para esses que estão perseguindo vocês. Por isso que Pedro fala: o rosto do Senhor está contra eles. Vocês serão justiçados. Todos aqueles que estavam fazendo, portanto, eles sofrerem, teriam que estar diante do rosto irado do Senhor um dia. E o mesmo serve para nós atualmente. Deus está vendo tudo o que nós estamos passando, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Deus está ouvindo as nossas orações. Mesmo que às vezes a gente ore e pareça que Deus não está nos ouvindo, mas a palavra de Deus, eu creio que é tão verdadeira para nós hoje. E o apóstolo Pedro está falando, é Deus falando à igreja hoje. Deus está ouvindo a minha e a sua oração. Deus está vendo o que eu e você estamos passando. E, como certa vez alguém disse, nem sempre Deus acerta suas contas imediatamente,
Tem coisas que Deus vai tratar posteriormente, lá na frente, mas Ele sempre nos convida a descansar nele, se alegrar nele, viver uma vida de santificação, busca pela paz, o amor fraternal, uma vida de oração, uma confiança de que a perseverança da oração tem que nos dar a confiança de que Deus está ouvindo, de que nunca devemos desanimar, pois Ele está ouvindo tudo. É isso que Pedro achou necessário ensinar aquele povo, inspirado pelo Espírito Santo, e é isso que Pedro traz, que Deus traz a nós hoje. Possamos refletir em tudo aquilo que ouvimos e colocar em prática. Oremos, irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Senhor ter usado, Deus, uma pessoa que também não merecia a salvação como nós, como o apóstolo Pedro, que fez tantas coisas pecaminosas, que não refreou a sua língua em determinado momento, mas o Senhor o salvou, teve misericórdia da vida dele e o usou, Pai, o inspirou para que escrevesse a Bíblia, uma parte da Bíblia, e ensinasse pessoas de tantas gerações e chegou até nós hoje. Que nós possamos aprender, Deus, como o apóstolo Pedro aprendeu, e possamos colocar em prática para que, como ele, possamos passar adiante a outras pessoas tudo aquilo que temos ouvido aqui, pessoas que talvez estejam à nossa volta sofrendo, e que possamos transmitir o que Pedro transmitiu a outros que estavam sofrendo, como nós aqui, que possamos ser pessoas que sofrem e estão sendo alentadas, mas que possam ver à nossa volta pessoas que sofrem e possamos ser alentadores, pessoas que também ajudam outras pessoas, pois isso é ser cristão, Deus. Viver uma vida de amor fraternal, uma vida que se preocupa com a dor do outro, Deus. Que chora com os que choram e se alegram com os que se alegram. Então, obrigado pela sua santa palavra. Obrigado, Deus, pelo Senhor trazer à nossa memória, Deus, tudo aquilo que está na Escritura, Deus, e que é importante para que nós pratiquemos nos dias de hoje. Abençoe os meus irmãos que estão aqui hoje, ajude-os, Deus, a praticar, a começar por mim, Deus, tudo aquilo que a gente tem aprendido aqui. Leve-nos para casa, protegidos pela Tua presença, e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.